Oi, gente, tudo bom? Que bom. Eu acordei mais cedo. Na verdade, eu acordei bem mais cedo do que agora, mas só agora que eu tô conseguindo fazer esse vídeo porque eu tava tentando ajustar umas coisinhas. Então, como eu tenho feito ultimamente, eu acordo mais cedo e eu aproveito para contar alguma história que esteja tenha chamado minha atenção, que tenha chamado meu interesse sobre algum crime real. E enquanto eu tomo meu café da manhã e me preparo para trabalhar mais tarde, convido que vocês tomem café comigo e não vou falar mais, vamos entrar direto para a história, tá bom? Uma província do Canadá, em 2006, chamada Medicine Hatch, morava a família Richardson. A família Richard, Richardson, eu nunca vou conseguir falar esse nome direito. Era formada pela mãe, Deborah, pelo pai, Mark, e pelos filhos, que era a Jasmine, de 12 anos, e o filho mais novo, que se chama Tyler, de 8 anos de idade. Então a Jasmine, que tinha 12 anos, era descrita como uma filha exemplar. Na verdade, a família toda era descrita como uma família exemplar, no sentido de que era uma família bastante unida. A Jasmine, ela frequentava uma escola católica, só para meninas, exclusivamente para meninas, então nenhum menino estudava naquela escola, que é uma coisa bem, né? Enfim. E ela era descrita como uma boa aluna, uma boa filha, ela tirava boas notas, ela era dedicada, ela gostava de coisas de criança, ela tinha 12 anos, coisas rosa. Nem toda criança, nem toda menina de 12 anos gosta de coisa rosa, mas tipo, ela gostava de coisas assim, de, né? Menininha do tipo. Coisinha rosa, fofa. Ela tinha uma página na época no MySpace, que era a rede social da época. No MySpace tinha um campo que seus heróis. No MySpace dela era mãe, pai, Deus. Ela era assim até que ela chegou na puberdade. E aí ela teve contato com punk, rock, coisas que numa escola católica para meninas provavelmente significava muita coisa em 2006. Eu posso atestar que sim. Então, quando a Jasmine começa a ter uma mudança de comportamento típica da adolescência, é justamente isso que os pais dela pensam. Ah, uma mudança típica da adolescência. Ela continuava tirando boas notas, mas ela começou a se interessar por outras coisas, o que é absolutamente normal para uma menina da idade dela, de 12 anos. Então eles meio que. Quando eu comecei a ver o caso, eu pensei, nossa, essa coisa de escola só para meninas, não sei o quê. Mas aparentemente os pais da Jasmine, eles eram, assim, aparentemente bastante liberais, no sentido de que eles não ficaram enchendo o saco dela, que de repente ela não queria mais usar roupa rosa e sim roupa estilo Avril Lavigne, é o que vem na minha cabeça, sabe? Então, inicialmente, essa mudança foi vista como ela deveria ser vista, né? Como uma mudança absolutamente natural. Mas geralmente essas mudanças, né, de adolescência, essas mudanças elas são intermitentes, né? Então, por exemplo, na adolescência você vê muita. Eu lembro, né? Tipo, muita gente começa assim, se interessar por outras coisas, a querer, né? Enfim. Mas só que é intermitente no sentido que não é radical, no sentido que, por exemplo, no caso da Jasmine,
né, ela gostava muito de usar roupa rosa, ela era descrita como certinha, sabe aquela pessoa que segue todas as regras, aquela coisa toda. Então, no lugar. Então, em tese, a primeira bandeira vermelha pros pais dela foi que a mudança não foi intermitente, no sentido que, a partir do momento que ela falou, não quero mais usar roupa rosa, ela só queria usar roupa preta. Não quero mais ouvir, sei lá, Sandy Júnior. Não, não sei o que é equivalente a Sandy Júnior no Canadá em 2006. Mas, tipo, não quero mais ouvir Sandy Júnior. Quero ouvir agora só. O que era em 2006, será? Evanescence. Enfim, meio que isso. A pessoa geralmente ela faz essas mudanças de forma intermitente, ou seja, ela fala que eu agora curto usar roupa preta, mas só que aí eventualmente ela recai na parte infantil, é normal, sabe? No caso da Jasmine, não foi assim que aconteceu, e essa foi a primeira bandeira vermelha para os pais dela. Por quê? Porque quando ela decidiu não usar rosa, era tipo assim: pode tacar fogo. Tem uma vela aí, né? Não foi intencional. Quer dizer, a vela foi intencional, mas não foi intencional isso que eu falei. Mas basicamente isso, do tipo, nunca mais rosa. Mas ainda assim, ela é uma criança, certo? E uma criança faz coisas infantis mesmo quando quer ser gótica, né? Então, ela começou a desenhar, tipo, tatuagem falsa com lápis de olho, sabe? De maquiagem. Ela começou a desenhar tatuagens falsas, assim, tipo, que começou, tipo, no braço, assim, sabe? Umas coisas, tipo, pentagrama, esse tipo de coisa, assim. Até chegar numas coisas mais do tipo cruz na testa, né? Mas ela foi evoluindo nesse sentido, só que, tipo, ela estudava num colégio católico, então obviamente ela começou a ser chamada para a sala do diretor para ter aquelas conversas chatas pra caralho, mas tipo, ela continuava tirando boas notas e se dedicando. Mas ainda assim, foi entendido, visto como uma bandeira vermelha, sabe? Como a segunda bandeira vermelha. E as músicas, eu falei Avril Lavigne, mas a verdade é que eram músicas um pouco mais pesadas que, sinceramente, eu não conheço. Mas eu dei uma pesquisada assim e ouvi uma outra e é tipo aquelas que eu não consigo entender nenhuma palavra que a pessoa fala, sabe? Enfim, ela começou a ser chamada sempre pra sala do diretor por causa das roupas dela. Não por causa das notas, ela ainda era boa aluna, ela ainda tirava boas notas, mas porque ela se vestia fora do que a escola exigia. E o colégio católico realmente tinha dress code, sabe? Então ela começou a receber essas notificações e os pais não começaram, obviamente, a não gostar disso. Eles não se importavam com a mudança desde que ela continuasse seguindo as regras da escola, basicamente. Um belo dia, ela vai num show de punk rock, né? E ela, no meio do show, cruza com esse cara que se chama Jeremy. O Jeremy tinha 23 anos de idade e, só pra lembrar, a Jasmine tinha 12 anos de idade em 2006. Então, ela conhece esse Jeremy, que tem 23 anos de idade, e ele começa a prestar atenção nela. Então ela fica, ai meu Deus, menino mais velho. Vocês sabem como que é? Será que mudou? Porque, tipo, na minha época, véia falando, na minha época, tipo assim, se uma menina na minha sala tivesse namorando um cara mais velho, ela, tipo, tá namorando um cara mais velho. Nossa, ela é tão cool. Mas o que cativou, na verdade, a Jasmine
Jeremy foi o fato de que ele era totalmente a imagem que ela tinha de um cara punk, eu acho. Ou gótico, alguma coisa nesse sentido. Além dele ser mais velho, claro, que nem eu falei. Mas isso chamou a atenção dela e ele correspondeu. Os dois se corresponderam e começaram a sair segredo. Então ela falava para os pais dela que ela ia estudar na casa de uma amiga, quando na verdade ela ia ficar com o Jeremy. E quando eles não podiam ficar juntos, eles continuavam se comunicando em 2006 pelo MySpace e também por um outro tipo de site, site, mídia social, rede social. Um outro tipo de rede social que chamava vampirefreak.com. E eu já vou explicar o porquê eles escolheram esse site como o lugar que eles mais se comunicariam quando eles não estavam juntos. Então eles continuaram saindo e ele queria impressionar ela, aparentemente, né? E ele começou a falar pra ela que ele, por meio desses sites e dos encontros, que ele precisava de sangue para sobreviver. Ele usava um frasco de sangue tipo Angelina Jolie. Meu, tem muita coisa throwback nesse vídeo, nesse caso. Tipo Angelina Jolie com John Voight, ele usava um frasco que, na verdade, sinceramente, provavelmente é groselha, porque sangue coagula, então qualquer frasco de sangue não teria movimento líquido dentro. Ficaria, seria um vidrinho vermelho. Eu tô me dispersando. Mas enfim, ele falava isso pra ela, ela, nossa, mas por quê, etc. Ele, né, misterioso, aquela coisa toda. Até que ele falou, até que ela virou e falou assim: "Você é um vampiro?" Ela tinha 12 anos de idade. Aí ele vira e fala assim: "Não, eu sou um lobisomem de 300 anos de idade, mas eu preciso de sangue pra sobreviver." Eu fui pesquisar, literalmente, quando eu cheguei nessa parte do caso, que ano que saiu aquele filme Crepúsculo. Porque eu falei assim, ele assistiu o filme Crepúsculo e ele ficou na dúvida de quem ele quer ser. Se ele quer ser o vampiro ou se ele quer ser o lobisomem. Então ele fez uma mescla das duas coisas e vampirosomem. Ele era um vampirosomem de 300 anos e ela, ai meu Deus, onde eu assino? A partir desse momento, a Jasmine tem uma mudança definitivamente radical na maneira como ela se comporta. Então, não é mais aquela. Apesar que não foi uma transição, né? Mas assim, foi uma coisa bem rápida. Mas só que ela realmente começa a levar a sério. Esse cara vira meio que o centro dela. E ela começa a dizer e verbalizar por meio dos diários dela ou dos inputs dela no MySpace ou nesse site Vampire não sei o que, ela começa a dizer que ela sente meio que se sente bem, poderosa, não sei o que, quando ela assusta as pessoas. Então ela começa a desenhar mais tatuagens, eu acho, tipo, cruzes na cabeça, ela começa a ter uma atitude um pouco mais agressiva e os amigos dela até então que entendiam essa mudança e continuavam amigas dela, né? Que era uma escola só para garotas, se afastaram. Do tipo, realmente ela começou a assustar essas meninas, do tipo, ela tava agindo já de uma maneira ultrapassando o limite da adolescência para alguma coisa patológica. Ao mesmo tempo, eu não sei se isso é relevante ou não, mas ao mesmo tempo ela se torna nessa mesma época com o Jeremy sexualmente ativa. Então isso provavelmente muda a cabeça, né? Tipo, isso também é uma grande mudança além da puberdade, né?
Então, várias mudanças que poderiam explicar todo esse comportamento, mas, enfim, as coisas vão continuar escalando. O casal, como eu ia explicar pra vocês, eles escolheram se comunicar mais por esse outro site, porque esse site aparentemente era destinado como comunidade para essas pessoas que se identificavam como góticas, emo, vampiros, lobivampiros, vampiro lobisomem, enfim, e era um local onde as pessoas podiam. Eu não sei, é que hoje eu sinto que não tem moderação. Do tipo assim, se hoje é difícil ter controle sobre as redes sociais, imagina na época que X. Basicamente, a intenção dos dois era poder falar sobre sangue, punk, Wicca, a lista é enorme. Skate, acho que por isso que eu lembrei da Avril Lavigne. Ela se descrevia como, meu, ela era uma lista enorme, assim, tudo que você pode imaginar que assustaria pais católicos, ela colocou lá. Bissexual, Wicca, punk, que era emo, namorada de uma porra de um lobo vampiro. Tipo assim, o que mais que ela podia fazer pra assustar os pais dela? Se fosse até aí, eu adoraria. Tipo assim, seria uma história interessante. Se ela, depois que ela tivesse crescido, eu ia super falar assim: nossa, legal essa história. Mas é que não acaba aí, né? Eventualmente, os pais da Jasmine descobrem que ela tá tendo um relacionamento com o Jeremy e eles proíbem que ela continue tendo esse relacionamento. No entanto, eles continuam conversando por meio dessas redes sociais que eu mencionei, e na verdade, quem propõe se livrar do problema é a Jasmine. E aqui eu queria reforçar muito o fato dela ter 12 anos, isso me chocou. Então ela escreve para ele, aspas, Eu tenho um plano. Começa comigo matando eles e termina comigo morando com você. fecha aspas. Em 23 de abril de 2006, então já era noite, as pessoas já estavam ou dormindo ou se preparando para dormir na casa dos Richardson. No entanto, a Deborah, a mãe da família, ela escuta no andar de baixo, os quartos ficam no andar de cima, mas ela escuta no andar de baixo barulho que parece ser alguém. E ela desce para verificar. Então ela era uma das que estava se preparando para dormir. Né? No caso, o marido dela já estava dormindo, o filho também. A, a Pocahontas eu ia falar, gente. A Jasmine. A Jasmine, obviamente não. Tá. Quando a Deborah chega no andar de baixo, ela dá de cara com um homem mascarado, que é obviamente é o Jeremy, e ele tá segurando uma faca na mão. Então, obviamente, ela começa a gritar. O Jeremy começa a atacar a Deborah com a faca e ele esfaqueia ela 12 vezes. Ela grita, grita tão alto que ela acorda a casa inteira. Aparentemente a casa era grande e o marido dela, Mark, ouve e ele desce porque ele ouve os gritos da esposa dele. Quando ele chega lá embaixo da casa, no andar de baixo da casa, e ele vê o homem, né? Que o Jeremy estava mascarado, o cara esfaqueando a própria esposa e ela gritando de dor, ele pega alguma coisa para tentar brigar com o cara, mas nesse momento ela cai, ela já morre, né? Depois de tanto ser esfaqueada. E eles começam a ter uma briga, né? Lutar. E basicamente, infelizmente, o Mark, o pai da Jasmine, ele é esfaqueado também. Ele é esfaqueado acho que mais de 38 vezes, salvo engano. Eu tenho que verificar, mas eu tenho quase certeza que era um número bastante alto. Enquanto o pai da Jasmine tá sendo esfaqueado até a morte no andar de baixo e também gritando,
Eu não sei porque isso é descrito no caso de uma forma tão. Tipo assim, o grito, a descrição dos gritos é bizarra. Enquanto ele tá no andar de baixo, sendo esfaqueado até a morte, assim como a esposa dele, a Jasmine tá no quarto do irmãozinho dela, que tá escondido porque ele tá assustado. O irmãozinho dela chama Tyler, caso eu não tenha mencionado, mas eu acho que eu mencionei. Ele só tem 8 anos e ela tá tapando os ouvidos do irmãozinho dela pra que na hora que eu vi essa parte eu pensei, ah tá, ela tá tentando. Tipo assim, eu tava tentando achar qualquer desculpa pra tipo. Pra tipo falar assim, ai, tá bom. Ela só tinha 12 anos. Sabe, caso a caso. Enfim, ela tá tapando o ouvido pra ele não ouvir os gritos, pra ele não ficar assustado. Mas uma vez que o pai dela morre, o Jeremy sobe até o quarto e ela fala, ele também tem que morrer. Então ela esfaqueia o próprio irmão dela, o Tyler, com algumas facadas. Como se não bastasse, ela antes de ir embora com o Jeremy, ela corta a garganta do irmão dela, de 8 anos de idade. No dia seguinte, o filho do vizinho, uma criança, um menininho vizinho, vai na casa dos Richardson pra chamar o Tyler pra brincar. E ninguém atende a porta, então ele começa a olhar pela janela e quando ele olha pela janela, ele vê uma cena que provavelmente ele nunca mais vai esquecer, porque o lugar tava completamente ensanguentado, tipo assim, litros e litros de sangue pra tudo quanto é lado. Uma cena horrível e essa criança vê isso, volta pra casa correndo, conta pros pais, os pais vão verificar e eles ligam para a polícia. Quando a polícia chega lá, eles imediatamente percebem que a cena, que o crime. Nossa, meu, foda-se, ficou uma bosta, desculpa. Essa. Esse negócio no olho ficou muito ruim. Eu queria. Já tentei trocar essa luz umas 50 vezes. Do tipo assim, talvez ninguém perceba. Mas não. Tipo assim, eu não consigo parar de olhar pra cagada que eu fiz. Ah, ai meu Deus. Ó. Enfim, quando a polícia chega lá, eles imediatamente percebem que o crime foi cometido por alguém que conhecia a família por causa da violência. Especialmente quando eles encontram o corpo do Tyler, de 8 anos, com a garganta cortada. Então eles falam, não, certeza que é alguém que conhecia a família. Então os policiais estão ali e antes de saírem olham um retrato assim da família toda, tipo, vem que tem a mãe, pai, o menino, cadê essa menina? E aí eles pensam imediatamente que ela foi sequestrada por seja lá quem tivesse entrado na casa na noite anterior e matado a família inteira. Então eles emitem um alerta, tipo assim, alerta geral, sei lá, todas as unidades fiquem atentas ao sequestro, possível sequestro dessa menina. Enquanto isso, enquanto eles emitem esse alerta, eles coletam prova, essas coisas desse tipo, e uma parte da investigação vai até a escola da. Eu ia falar Pocahontas de novo. Da Jasmine. E quando eles chegam na escola da Jasmine, tem aqueles armáriozinhos, eles abrem o armário da Jasmine e eles encontram um desenho que basicamente é uma descrição de um homicídio, só que a diferença do desenho é que aparentemente ela estava planejando que fosse por meio de fogo, do tipo, ela ia tacar fogo na casa, uma coisa assim. Mas só que basicamente descreve isso e tipo. É tipo quadrinho, só que bem mal desenhado. Eu não consegui entender nada do que eu vi.
Nem tenho certeza se o que eu vi é realmente do caso, porque foi Google. Mas, enfim, basicamente, né, duas pessoas saindo e se gabando de terem cometido um homicídio e se gabando e super felizes, etc. Então, a partir desse momento, a polícia muda na mesma hora o status da Jasmine de pessoa desaparecida para pessoa de interesse. Tipo assim, nesses casos que não são brasileiros, se ouve a palavra pessoa de interesse, é basicamente o passinho antes de você falar suspeito. É basicamente como se você estivesse falando suspeito, mas eles têm esse degrauzinho. Eu percebi isso nos últimos casos que eu li, do tipo, pessoal de interesse. Enfim, mas side note, voltando para a história. Em menos de 24 horas, a polícia encontra o casal, né? Tanto a Jasmine quanto o Jeremy. Tem uma terceira pessoa que, na verdade, foi uma pessoa que foi, tipo, deu carona até o local onde eles foram encontrados menos de 24 horas depois. Mas não tem relevância muito pro caso, porque a pessoa, inclusive, fez aqueles acordos que não existe aqui. Chama plea deal, do tipo... É um acordo que ela, tipo assim, ela dá informação em troca de imunidade. Uma coisa assim. A pessoa não fez parte do planejamento, não fez parte, e eles verificam para ratificar? Ratificar o plea deal, eles verificam se realmente a pessoa não teve participação ativa, especialmente quando é crime hediondo como homicídio. Então essa terceira pessoa fica de fora. Eles prendem o Jeremy e a Jasmine, Pocahontas. E eles nunca mostram nenhum tipo de arrependimento. Na verdade, eles continuam até a trocar cartas entre eles enquanto eles estão presos aguardando julgamento. Em nenhum momento, em nenhuma das cartas, eles se arrependem de forma nenhuma. Muito pelo contrário, eles se gabam o tempo todo. Eles falam como eles são imortais, como eles são icônicos. Aparentemente, essa palavra, na verdade, surge bastante. Esse tipo de nós seremos lembrados para sempre. Esse tipo de afirmação aparece em quase todas as cartas, como se fosse, tipo, uma das coisas mais importantes para eles. Do tipo, isso a gente entrou para a história. Então eles se gabavam muito, em nenhum momento teve uma coisa do tipo, não. Inclusive, tem lugar que eu li que ela pediu ele em casamento, e na verdade essa história é oficial, que numa dessas cartas ela pede ele em casamento, ele aceita, mas ou, tipo assim, em consulta de vídeos, né, de documentários, o contrário foi dito. Mas a história oficial é que, enfim, não importa quem pediu quem em casamento, só sei que enquanto eles estavam presos, eles basicamente achavam que eles iam ter um futuro pós aquilo. Eles estavam planejando já o futuro de casados, etc. X. O julgamento da Pocahontas. Jasmine. O julgamento da Jasmine foi no dia 8 de novembro de 2007, 18 meses depois que ela estava sob custódia, presa. E ela foi condenada, e inclusive ela bateu recorde, ou sei lá o que. Ela foi a pessoa mais jovem a receber a maior pena possível para a idade dela no Canadá, que foi a pena de 10 anos de reclusão, sendo que 18 meses ela já tinha cumprido, né? Eles descontam o tempo que ela ficou em reclusão até ser julgada, e sendo 4 desses anos em instituição psiquiátrica e 4 anos e meio prestando serviços à comunidade. Detalhe, nossa, asterisco, sei lá o que. Enfim, no julgamento dela, porque eu falei que eles trocavam cartas, a gente adora quando essas coisas acontecem. Quer dizer, não crime, tá? Mas essas pessoas falam coisas contraditórias, enfim. Contraditórias e interessantes.
Mas no julgamento dela, ela falou que o Jeremy tinha obrigado ela a matar o irmão dela. Mas ela trocou várias cartas com ele e não. Ela não foi obrigada a matar o irmão dela, não. Ela que matou mesmo e ainda passou a faca no pescoço. Fechei essa aspas. Outra coisa interessante do julgamento dela é que ela diz, aspas, que mesmo ela sendo obrigada a esfaquear o irmão dela, ela esfaqueou devagarinho. Tipo, eu enfiei a faca devagarinho pra. Tipo, como se. Ai, nossa, Madre Teresa. Enfim, tipo assim, não parece que eu tô falando de uma menina de 12 anos, parece que eu tô falando do filho do diabo, enfim. Beleza, ela já cumpriu tudo isso que eu falei, que ela foi condenada, ela não tem uma vida pública, ninguém sabe muito bem. E na verdade, 5 anos depois, quando uma pessoa menor de 14 anos no Canadá é condenada por um crime, 5 anos depois, se a pessoa não entra em conflito com a lei novamente, ela tem todos os registros deletados sobre o caso, seja lá qual for. O Jeremy foi julgado no ano seguinte, em novembro de 2008, e como ele era adulto, ele foi condenado a 3 prisões perpétuas por cada um dos homicídios. No entanto, ele foi condenado por homicídio em primeiro grau, que eles chamam lá, que significa que eles consideraram que ele matou de fato, que ele pôs a mão na massa, digamos assim, nos 3 corpos, nas 3 pessoas que morreram. Então eles consideraram que ele foi a pessoa que matou inclusive a criança. Apesar das cartas, apesar dela nunca ter negado que ela que foi a pessoa, enfim. O porquê parece que eu tô dando um desconto plot twist nesse final sobre o Jeremy. Porque, na verdade, ele recebeu nessas 3 prisões perpétuas com direito a condicional após 25 anos. Então, ele tem que cumprir 25 anos para ele poder pedir direito à liberdade condicional. Mas o porquê que parece que eu tô pegando um pouco mais leve? Pô, isso me pegou de surpresa, mais ou menos, porque tinha alguma coisa estranha mesmo com ele, assim. Enfim, vai ter foto, não sei, tem alguma coisa estranha. E, e na verdade tem um grupo que tenta apoiar que mude a pena dele por 2 motivos. Um, a desproporcionalidade da pena dela, apesar dela, na época que ela praticou o crime, ela tinha 12 anos de idade, mas, tipo, até pelo desenho encontrado pela polícia, tá na cara que foi ela que planejou cada movimento desse crime. E isso é comprovável. E, tipo, isso que fez com que eu falasse, puta que pariu. Tipo assim, coitado não, né? Tipo assim, tá, foi o que me fez enxergar esse tal de Jeremy como um ser humano de novo, porque eu não consigo com essa menina, sinceramente. Ela pode ter 5 anos de idade, enfim, não consigo. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Então, o Jeremy, ele sofria de síndrome do alcoolismo fetal. Isso significa que ele era filho de uma pessoa que era alcoólatra e que era alcoólatra durante a gravidez. A síndrome do alcoolismo fetal, ela causa umas deformidades no rosto que podem ser sutis e podem não ser. No caso dele é muito sutil, mas é o suficiente do tipo, eu achei muito do tipo assim, sabe quando você olha e fala, tem alguma coisa, não tenho certeza do que é, mas tem alguma coisa. Além disso, se fosse só estético, né? Mas não. Além disso, causa dano ao sistema nervoso central. Então, ele tinha 23 anos, mas ele não pensava como uma pessoa de 23 anos. Ele não pensava nem como um psicopata de 23 anos. Ele tinha o desenvolvimento cognitivo extremamente comprometido, ao ponto
dessa menina de 12 anos ter maior capacidade de abstração do que ele, se é que vocês estão me entendendo. Então, isso faz com que a pessoa não tenha bons julgamentos, ela não sabe discernir se as coisas são ok ou não. Ela depende muito da aprovação de uma pessoa que ela gosta ou confia para saber se o que ela vai fazer tá certo ou tá errado, e ela é facilmente manipulável. Então, não teria como, sendo que isso é comprovado no caso do Jeremy, que ele sofre dessa condição e vai sofrer pro resto da vida, enfim, de síndrome do alcoolismo fetal, não teria como ele praticar esse crime a não ser que ele tivesse sido manipulado para praticar esse crime. Ele não teria como planejar esse crime, ele não teria a capacidade para fazer isso. E isso é uma coisa que faz do tipo esse caso, né? Tipo assim, termina tipo meio. Ué, ué, sabe? De tipo, ela já tá livre, fazendo sei lá o que. Ah, minto, ela tá. Ela conseguiu uma bolsa de estudos numa faculdade. Tipo assim, meu. Ai, meu Deus. Eu não sei o que dizer, sinceramente. Essa é a única e última notícia que eu vi dela. Mas ele tá lá, preso pra cumprir prisão perpétua. Eu não sei até que ponto do sistema nervoso central ataca. Tipo assim, será que ele sabe o que acontece? Tipo assim, será que. Não sei. É uma condição que eu nunca tinha ouvido falar. Eu tive que pesquisar e li para vocês a definição Google. Nunca tinha ouvido falar. Eu sabia que, obviamente, existem crianças que nascem viciadas por causa que a mãe é viciada em alguma coisa, mas eu sabia que poderia, obviamente, eu sabia que poderia comprometer alguma coisa na vida da pessoa, mas eu não tinha a consciência de que isso era um lance tão grave, porque isso, assim, detalhe, eu já conheci, eu estudei com uma menina que não nasceu com essa síndrome, mas nasceu numa circunstância semelhante. E ela é uma ótima advogada. Ela não tem, nunca teve. Ela é super inteligente. Ela nunca teve nenhuma dificuldade de aprendizado. E eu acho que pelo fato da história dela nem ter sido com álcool, ter sido com outro tipo de substância, eu acho que na minha cabeça eu registrei que isso não era. Mas não, ela teve sorte. E basicamente eu fiquei completamente ignorante para esse fato. Isso deixa o caso super. Nossa, que triste, porque pra mim os piores. Assim, não tem melhor, né? Mas tipo assim, a criança de 8 anos, o crime com a Minnie Richthofen, esse Jeremy que o tempo todo eu fiquei xingando na minha cabeça, e aí eu descubro depois que ele nem a plenitude das capacidades mentais tinha. Esse caso é pesado, na verdade. Eu peguei esse caso pensando, esse caso vai ser leve, vou até, né, tentar fazer alguma coisa que isso pra mim é diferente, do tipo, é o máximo. E mesmo assim ficou uma bosta. Eu peguei esse caso do tipo pensando, esse caso é tranquilo. Do tipo, esse caso vai ser sussa de contar. Mas enquanto eu fui gravando, é, eu fui percebendo que não. Que na verdade é pior, é tipo, sabe quando você lê o caso e você fala, beleza, mais tranquilo que os outros. Mas não, provavelmente eu vou passar o dia pensando nesse caso agora. Ai, ai. Mas, de novo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ah, e sugestões, comentários, botões todos aí. Apertem X. E até o próximo caso. Tchau, gente. Deixa eu pôr meu copo aqui, peraí. Tchau.